Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim responder algumas perguntas enviadas por vocês. Nessa semana que passou, eu postei na fanpage do blog e no Instagram falando que eu queria fazer esse vídeo de perguntas e respostas que eu nunca tinha feito e pedindo a colaboração de vocês para enviarem algumas perguntas. Recebi várias perguntas, eu agradeço a todos que enviaram. Eu não vou ter como responder todas as perguntas aqui porque foram várias mesmo. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, eu faço depois um outro vídeo com as perguntas que não entraram aqui. A primeira pergunta foi feita pela Isabelle Leal no Instagram e pela Thaís Sanches e Amanda Saraiva no Facebook. Como você faz para escolher suas próximas leituras? O que eu faço normalmente? Primeiro, eu tenho que ler dentro do mês aqueles livros que eu recebo de parceria. Então, as parcerias normalmente elas têm um prazo para eu resenhar os livros, então esses livros acabam sendo a prioridade na minha escolha de leituras. Além disso, também eu tenho normalmente os livros do Desafio Fuxicando sobre Chiquilites, então também quando tá perto de eu postar o desafio, eu já sei que eu preciso classificar esse chiquilite como prioritário para eu ler. Pode acontecer de ter alguma leitura para faculdade, então eu vou, na verdade, avaliando aquilo que é mais urgente. O que for mais urgente é o que eu vou ler antes. Se não tiver uma urgência, eu decido de acordo com a minha própria vontade. Como você organiza suas leituras com a faculdade, o blog e o canal? Como é seu dia a dia? E essa pergunta foi feita também pela Thaís Sanches, também pela Amanda Saraiva, pela Aline Maia, também no Facebook, e no Instagram pela Letícia Gauss e pela Liz Volpe. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu sou aquele tipo de pessoa que arruma roupa no armário com cor em degradê. E eu sempre tenho o meu calendário de postagem do blog. Eu já deixo certinho as ideias de vídeos que eu tenho, resenha, e assim eu vou me organizando e eu vou sabendo aquilo que eu tenho que fazer. E eu sigo praticamente a mesma lógica que eu sigo de leituras. Eu vou fazendo aquilo que é mais urgente pra mim. Então, se eu tenho algo da faculdade pra fazer que é mais urgente do que do blog, eu vou fazer primeiro aquilo, eu vou parar o que eu estiver fazendo, seja lá o que for. A mesma coisa pro blog, quando é urgente, que eu preciso fazer uma postagem, que eu preciso fazer uma leitura, é pra isso que eu vou me dedicar. E tendo aquilo em mente, sempre que a gente opta por fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Então, nesses períodos de maiores urgências, é quando eu vou ficar em casa fazendo isso. Eu já não tenho hábito de ver televisão, então eu já economizo um tempo gigantesco com isso, porque quando eu vejo que tá mais tranquilo, ou que dá pra fazer alguma dessas outras coisas urgentes depois, eu vou me preocupar em descansar, em me divertir, encontrar minhas amigas, seja lá o que for. Então é questão de você realmente ir vendo o tempo que você tem, as coisas que você precisa fazer. Então eu vejo quanto tempo eu tenho que fazer cada um. Dá tempo se eu deixar fazer isso depois? Eu tenho que fazer agora? E aí eu vou me organizando. É mais ou menos assim que funciona, em questão de urgência mesmo daquilo que eu tenho pra fazer. Qual foi o maior aprendizado que você tirou da literatura depois de ter lido tanto? E essa pergunta foi feita pela Paola Moraes no Instagram e pelo Diogo Braga no Facebook. O maior aprendizado que eu tirei lendo tanto foi a questão da empatia. Porque quando você faz a leitura de um livro, você se coloca no lugar de um personagem. Você passa a enxergar a situação pelo ponto de vista dele. E às vezes os personagens, eles tomam atitudes, fazem escolhas, tomam decisões que são diferentes daquela que nós tomaríamos. Só que enquanto a gente tá ali na pele dele, a gente consegue entender o porquê que ele fez isso, por que ele foi levado a fazer aquilo. Então a gente passa a perceber que as coisas não são tão preto no branco quanto muitas vezes a gente pensa. Então eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive, independentemente de qual livro, de estilo, de gênero, de estilo de escrita, independentemente de qualquer coisa, eu acho que foi essa questão humana mesmo, da gente se colocar no lugar de outra pessoa e entender as coisas pelo ponto de vista dela, ou até mesmo o que acarreta você ter mais de um ponto de vista diferente. Se você pudesse viver, se transportar para um livro, qual seria? Essa pergunta foi feita pela Natália Oliveira no Instagram e pela Thaís Moreira no Facebook. E eu certamente escolheria Hogwarts, porque Harry Potter no caso, né? Então, porque, gente, esse universo é maravilhoso. Eu sou louca pra conhecer aquele mundo, comer aquelas comidas maravilhosas que eles comem, conhecer os lugares, enfim. Um universo extremamente mágico, seria pra ele que eu me transportaria sem pensar duas vezes. E a Thaís Moreira também perguntou qual é o meu lugar preferido pra ler. E, no caso, meu quarto, minha cama, é onde eu realizo a maior parte das leituras.
Então, meu quarto é meu lugar favorito. Curso de letras está sendo o que você esperava? Essa pergunta foi feita pela Liz Volpe, que também já tinha feito outras perguntas, e eu incluí aqui para dar um gancho para a próxima. E o curso acho que está sendo mais do que eu esperava, eu já entrei bastante empolgada para ele, mas ainda assim eu tô descobrindo um mundo praticamente novo lá dentro. Eu tô vendo muita coisa que eu nem imaginei que eu fosse ver, que eu nem imaginei que existisse. Além dele estar me agregando muito em questão de conhecimento, de ensino, de educação, tá abrindo a minha cabeça para 1 milhão de coisas, tá sendo acho que bem mais daquilo que eu esperava. E a Rose Santos me perguntou, se você terminar a sua faculdade de letras, você pretende lecionar? E não, eu não pretendo lecionar, não pretendo dar aulas. Eu brinco que dar aulas é meu plano C. E aí vocês devem estar se perguntando qual é meu plano A e eu já faço um gancho para a próxima pergunta. Você já pensou em ser escritora? Sente vontade de escrever um livro? E essa pergunta foi feita pela Mira Lisboa e pela Flávia Neves lá no Facebook. E esse é meu plano A, na realidade. Inclusive eu fui para fazer letras também porque eu quero seguir na área literária. Então escrever é meu plano A, eu quero ser escritora. E a próxima pergunta, fazendo um gancho também, foi da Mariana Fieri lá no Instagram. Você já conseguiu finalizar a história que estava escrevendo? Então, sim, eu já estou escrevendo um livro. Eu comecei a escrever esse em 2014, então já tem 2 anos que eu estou escrevendo, para vocês verem como tá enrolado esse meu processo, mas esse é o livro que eu tenho certeza de que eu vou finalizar, porque foi a história assim mais madura até agora dessas que eu fiz. Madura no sentido de que ela tem começo, meio e fim. Eu consigo visualizar a história inteira, eu consigo visualizar os personagens. Inclusive no começo do ano foi quando eu consegui dar um gás maior e eu escrevi assim, sei lá, muito mais do que eu já tinha escrito de uma só vez. Consegui chegar pelo menos ali até a metade do livro, mas infelizmente por vários contratempos eu não consegui ainda continuar me dedicando a ele. Mas eu pretendo terminar assim que possível e é isso aí, torçam por mim. A próxima, como surgiu a ideia de criar o canal e o blog, quais as dificuldades e medos iniciais? E aqui foi feita pela Kylie Styles no Facebook e pela Lia Cristine no Instagram. Então eu resolvi fazer o blog. Eu descobri os blogs literários, eu não conhecia, e quando eu de repente encontrei um por causa de uma promoção, eu fiquei alucinada, comecei a seguir vários blogs, comecei a acompanhar e eu fiquei encantada por esse universo. E aí eu comentava nos blogs de todo mundo. E de repente eu parei de querer ser simplesmente seguidora e comentarista nos blogs. Eu quis ter o meu canto e ter o meu espaço ali. E assim surgiu o blog. E como eu já via que a maior parte dos blogs faziam vídeos de caixinha do correio e tal, eu decidi que eu também ia fazer o canal como apoio ao blog. E eu sempre falo que eu tive muita sorte desde o início, porque eu tive uma aceitação muito grande assim que eu fiz o blog. Como eu já comentava em muitos blogs, então as pessoas meio que já me conheciam, e aí quando eu convidei essas pessoas a conhecerem o blog, elas foram lá, me deram apoio, ajudaram a divulgar, e o blog foi crescendo assim, né, de um falar pro outro e tal. Então eu sempre falo que eu tive muita sorte no começo, porque foi algo muito natural ver esse crescimento dele. Então, enfim, eu agradeço muito ainda até hoje todas as pessoas que me apoiaram desde o início, porque acho que se não fossem por elas eu não estaria aqui hoje. E aí a Lia também perguntou, prefere fazer vídeos ou escrever no blog? E ela pediu pra eu mandar um beijo, então beijo pra ela. Beijo pra você, Lia. E sobre escrever ou gravar vídeo, depende. Cada coisa, cada assunto, ela vai ter uma forma diferente de tratamento. Tem assuntos que eu vejo que se eu gravar um vídeo, às vezes não vai dar tão certo, porque a maneira de se expressar, às vezes pela escrita, é melhor. Muitas vezes, resenhar, eu prefiro resenhar escrevendo, porque eu consigo me organizar melhor mentalmente e passar mais informações por meio da escrita de uma forma mais concisa, que às vezes se eu for falar eu acabo me estendendo, vocês sabem que eu falo pra caramba, então às vezes eu em vídeo acaba não ficando tão bom. E ao mesmo tempo tem coisas que escrevendo eu não consigo expressar direito, porque às vezes faltam palavras e por meio dos meus gestos, por meio das minhas expressões, às vezes eu só expresso um sentimento fazendo, sei lá, dando um suspiro ou fazendo alguma coisa que eu não tenho como traduzir às vezes escrevendo, mas fazendo esses gestos eu consigo passar pra vocês aquilo que eu achei, aquilo que eu senti. Então tem coisa que funciona melhor em vídeo, tem coisa que
funciona melhor escrita, então eu não tenho uma preferência entre eles. Qual o livro mais antigo da sua estante? Essa pergunta foi feita pela Raquel no Facebook e pela Lindsay Leão no Instagram. E o livro mais antigo que eu tenho na estante é o Poliana Moça, que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês, que eu lembro que eu tenho esse livro desde que eu tenho uns 4 ou 5 anos, então ele tá comigo há mais de 20 anos. Gostaria de saber quantos livros não lidos você tem. Essa pergunta foi feita pela Lara Xavier no Instagram e eu anotei aqui, vendo o meu catálogo, que tá mais atualizado que o meu Scooby. Entre os livros que eu não li, aqueles que eu anotei como meta para eu ler esse ano, são 184 livros, tá? E não vamos fazer comentários sobre isso. Você tem algum processo específico para desenvolver as resenhas, seja em anotar pontos importantes da leitura já enquanto lê, para citar depois, ou só pensa no texto, no que falar na hora de escrever realmente? E essa pergunta foi feita pela Samela Raíssa no Facebook. Aquilo que eu realmente vou falar, eu meio que decido na hora que eu tô escrevendo, porque eu nunca sei como o texto vai sair, a não ser na hora que eu sento e escrevo. Mas os pontos que eu preciso, que eu vejo que são importantes, as minhas impressões, aquilo que eu percebo mesmo lendo o livro, eu já vou construindo na minha cabeça enquanto eu leio. Dificilmente eu paro pra anotar, porque se eu paro pra escrever, eu perco às vezes o fluxo ali da leitura. E conforme eu vou lendo, eu já vou conversando mentalmente comigo e vendo o que eu preciso falar e o que eu não preciso. E aí na hora que eu termino, eu sento, lembro às vezes de tudo que eu percebi enquanto eu lia, às vezes eu anoto alguma coisa só pra ficar mais fácil na hora de escrever, mas é raro, e aí eu sento e escrevo e assim funciona. Se todos os seus livros e autores favoritos estivessem dentro do Titanic e você só pudesse salvar um de cada, quem e qual você salvaria? Eu adorei essa pergunta, foi da Jennifer Oliveira lá no Instagram, achei super divertida e criativa. Bom, dos meus livros eu salvaria O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella, porque ele tá autografado pela Sophie, foi o autógrafo nominal que ela fez. Então, e assim, qualquer outro livro que eu tenho, se acontecer alguma desgraça, alguma coisa e eu perder meus livros, eu consigo ir lá e comprar de novo, pelo menos a maior parte deles, né? Mas esse que tá autografado é só ele, gente, eu não vou ter ele de novo, então eu salvaria O Segredo de Emma Corrigan. E dos meus autores favoritos, né, eu salvaria a J.K. Rowling, e aqui no caso é simplesmente pela quantidade de pessoas que ficariam tristes se ela não fosse salva no Titanic, porque a quantidade de fãs que ela tem ao redor do mundo, eu acho que é muito maior do que qualquer outro dos meus autores favoritos. Então, por uma questão, assim, de bem público, eu salvaria a J.K. Rowling. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar a J.K. Rowling, qual seria a sua primeira pergunta? E foi feita pela Ivy Campos lá no Instagram. Enfim, acho que eu perguntaria pra ela que hoje a J.K. Rowling, sendo quem ela é hoje, com tudo que ela viveu e tal, se ela tivesse que reescrever Harry Potter, se ela mudaria alguma coisa. Só porque eu sei que com o tempo a gente muda quem a gente é, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar. E eu gostaria de saber se hoje ela teria mudado nesse aspecto, se ela enxergaria ali na história alguma coisa diferente que talvez na época ela não tenha enxergado. E por fim, sei que você tem parcerias com editoras, mas você ainda compra muitos livros? Ou tudo que lê de parceria? E quando você recebe um livro de uma editora, de um autor ou um assunto que não gosta, lê ele mesmo assim? E essa pergunta foi feita pela Paloma Monteiro por e-mail. E a maior parte dos livros que eu tenho lido são de parceria, porque, como eu falei, então eles acabam sendo os mais urgentes, então eu tenho que passar eles na frente da minha lista de leitura. Ainda assim, eu continuo sim comprando livros, até porque eu não tenho parceria com todas as editoras do mundo, e tem livros às vezes que eu quero que é de uma editora que eu não tenho parceria, ou às vezes livros que são mais antigos, edições especiais, enfim, então eu continuo comprando. A questão de eu receber um livro que eu não tenho interesse, é bem difícil isso acontecer, porque as parcerias que eu tenho, sou eu que escolho as leituras, então eu vou lá e vejo aquilo que me interessa, e caso eu receba um livro que não fui eu que pedi, eu só vou ler realmente aqueles que eu tenho interesse em fazer a leitura, porque, como eu falei, eu tenho muito livro pra ler, então eu não posso ficar focando, às vezes, naqueles que nem me interessam tanto. Então, no caso de eu receber algum que não seja lá tanto do meu interesse, eu vou deixar ele guardado e pode ser que um dia eu venha ler. Mas não necessariamente eu vou fazer a leitura, até porque não fui eu que pedi. Se fui eu que pedi, então sim, eu vou ler. Porque aí, né, fui eu que pedi, gente. E foi isso, então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui se vocês querem que eu faça o vídeo com as perguntas que sobraram. Se for o caso também, mais pra frente, eu abro pra novas perguntas.
Pra quem não enviou, possa enviar também. É isso então, se você gostou, aproveite pra deixar o seu curtir e ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite também pra se inscrever e receber as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.